De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, 2h16, a temperatura em Pinheiros, aqui em São Paulo, é de 25 graus, a mínima prevista para hoje é de 19. Há possibilidades de pancadas de chuva agora à tarde, também durante a noite, em cidades do estado de São Paulo e do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Agora a gente vai falar de um assunto que para mim é fundamental. Quem não se comunica não se trumbica, já dizia o velho Chacrinha, não é verdade? Então, para a gente falar a respeito de uma comunicação mais assertiva, é com muito prazer que eu recebo pela primeira vez em nosso programa o Sidney Botelho, que é hipnólogo ericksoniano, Master Trainer e Master Coach. Ele vai falar conosco a respeito do livro dele, além também do microfone, que é um livro que traz dicas indispensáveis para a gente aprimorar a nossa comunicação, deixar ela muito mais assertiva. Boa tarde, Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fábio, para mim é uma honra estar aqui com você. Nossa, que programa é importante, ainda mais ao vivo, no dia de ontem da chuva, você já está falando que talvez chova ou não. Não é importante tomar cuidado, né? Então, falar de comunicação, que eu acredito que você, como um comunicólogo como eu, né, nós temos que ter o quê? Uma habilidade de interagirmos com o público. Sem qual dúvida. É o público que está do outro lado da tela? Isso que a gente Qual tem é o público que está sentado perto de você? Não é? Uma das coisas que chama a atenção, Sidney, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente vive num mundo que todo mundo tem internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, tem tudo. Sim. Só que as pessoas não leem. E uma pessoa, para se comunicar, ela tem que ter uma boa oratória, né? Ela tem que ter argumentos, né? Conhecer novas palavras. Tudo isso ajuda e enriquece cada vez mais a comunicação dela, correto? Sim. Eu tenho uma ferramenta, o autofeedback da comunicação, que é muito simples. Você se coloca no centro e, ao mesmo tempo, você começa a colocar algumas ligações dos grupos de pessoas que você interage. Eu não estou falando grupo de WhatsApp ou de qualquer rede social, mas sim grupo de pessoas. Ao mesmo tempo, você vai perceber que nós hoje navegamos por muitos grupos e cada grupo tem o seu perfil, tem a sua cultura, tem a sua forma de ser. E, ao mesmo tempo, é aí que nós praticamos a comunicação. Porque, se você perceber, a comunicação é puro relacionamento. Hoje eu estou com um vocabulário com você aqui. Se eu for falar com um CEO de uma empresa de tecnologia, o vocabulário é outro, principalmente porque o dialeto é outro. Se eu for falar com os advogados que eu treino, também eu uso o juridiquês, mas eu facilito a linguagem deles e assim a cada grupo que nós interagimos tem uma forma de ser, interpretar e ao mesmo tempo levar a nossa mensagem. Trazendo um pouco, é pura telecomunicação. Sim. E eu tenho 33 anos na área de telecom e é interessante. Por quê? A telecom funciona, você tem uma quantidade de dados, você transmite para a ponta B. A ponta B interpreta esse dado e transmite para a ponta A. E eles ficam conversando. Se há algum ruído, essa comunicação é rompida. Sim. É quando falta algum conhecimento de uma determinada área. Por isso que às vezes o relacionamento se distancia, rompe e destrói aquela amizade. Quando a gente está dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, é importante que essa comunicação ela seja muito assertiva. Sim. Porque a gente está num trabalho em equipe, né, que é liderado, e o líder ele tem que ter totalmente uma fala objetiva, para que essa comunicação não tenha meios termos, não tenha brechas. Hoje em dia, quem procura o Sidney Botelho? Olha, hoje eu digo que 98% das pessoas precisam dessa ferramenta chamada comunicação. Então é indiferente. A comunicação, para você fazer uma boa entrevista de emprego, para você fazer uma boa negociação, para você fazer uma boa apresentação, para você se tornar um influenciador de uma determinada área, você precisa ter esta habilidade. E hoje o líder ele tem uma comunicação aberta. Porque se ele não se comunicar de uma forma aberta, ele não consegue negociar, principalmente porque hoje as empresas são movidas a métricas, a metas. E se você não souber os números e principalmente vivenciar aquele ambiente, você não chega no seu resultado. Por isso que o líder ele não pode mais ficar fechado dentro de uma sala de reuniões ou na própria sala dele. Ele tem que ficar sentado do lado do colaborador. Aí ele vai ouvir e sentir as dores do próprio colaborador.
E aí chega no resultado. Ele vai conseguir achar uma resposta, ele vai conseguir avaliar. Aí você vem com a outra pergunta assim, que você cria nesse momento. Mas, Sidney, no mundo digital, com o home office, dá para o líder acompanhar? Sim, com tantas metodologias atuais, você consegue fazer reuniões pontuais para identificar se aquele projeto está no caminho certo. Aí é a presença de um líder que é comunicativo. Sim, com certeza. É dessa forma que trabalha a comunicação. Estar presente. Eu acho que minha frase, que eu já até abrindo aqui, viva o momento com coragem e coração. A minha cabeça está aqui. Eu não estou pensando no meu próximo compromisso. Sim. Se você estiver pensando no próximo entrevistado ou no tempo do programa, você vai falhar. E eu acredito que hoje, pelo imediatismo, as pessoas deixam de viver aquele instante. E o instante agora é mais importante do que qualquer outro. Sidney, uma coisa também que é muito importante quando a gente fala de comunicação, e essa comunicação assertiva que você está passando para a gente, é justamente isso. A comunicação, a gente se faz diferente dos animais, que são irracionais, por conta da comunicação e as nossas emoções que elas transcendem pela fala. Sim. Né? Como eu disse agora no bloco anterior, as palavras têm alma. Então, quando a gente fala com alguém, quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, você vai numa loja, a pessoa ela te atende mal, ela fala, o que você quer? Se você falar isso com o cliente, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai embora. Eu vou embora na hora. Agora, se você tem uma comunicação doce com a pessoa, boa tarde, tudo bom? Sidney, seja bem-vindo à nossa loja. Em que podemos te ajudar aqui? Está procurando algum produto específico? Isso desde o treinamento do staff, né? Até, por exemplo, a direção daquela loja. Porque senão a comunicação ela não fica redonda. Sim. E aí entra um ponto, você está tocando nessa parte de interação do líder com o profissional que vai lidar com o cliente na ponta final. Call center. Nossa. Call center. Primeiro, eu sempre falo que o problema do call center não é o sistema, o atendente. É o ponto focal. Por que o ponto focal? Ele recebe as ordens do líder superior dele, obviamente. E ele está com o atendente, que naturalmente é uma pessoa emergente. Ela está ali porque ela não quer trabalhar no call center. Sim. Ela só está ali porque ela precisa de se sobreviver em relação à parte financeira. Então ela é cobrada pelo ponto focal e ela é cobrada pelo cliente que liga lá insatisfeito. Xingando. Xingando. Então, como que ela vai ser doce com essa pessoa, sendo que ela só é maltratada pelo líder? Ou seja, é tudo uma cadeia de comunicação. Uma pessoa desse porte, se ela tiver metas para cumprir, principalmente numa loja, e se for num grande varejo, vai na 25 de março. Não dá para a pessoa te atender sorrindo, sim, porque são muitas pessoas e a quantidade de pessoas prejudica o quê? O relacionamento. Mas se você quer algo mais exclusivo, você tem que ir num grande magazine. E com isso, você vai ter esse atendimento que você vai ser tratado como pessoa. Mas, Sidney, todas as pessoas não deveriam ser tratadas com doçura, com carinho e uma boa comunicação? Sim. Mas será que no mundo atual dá para fazer isso? Aí você tem que trabalhar... Para mim dá. Não, mas aí você tem que trabalhar internamente. Porque, para mim, todas as pessoas são especiais. Para mim também. E a partir do momento que você tem essa visão, quando você encontra qualquer pessoa, você vai se relacionar, você vai oferecer o melhor para você, de você para aquela pessoa. E é aí que está a diferença de um bom comunicador. E é importante lembrar que um bom comunicador, ele atua em várias áreas, inclusive na área amorosa. Porque se você tem uma boa comunicação, namorado não vai lhe faltar, né? Porque todo mundo quer estar perto de quem fala bacana, direto, rápido, objetivo, né? Quem não gosta? Ninguém gosta de uma pessoa... não sei, sabe, a pessoa, quando a pessoa está nervosa, ela transpira, né? Ela tem alguns sinais que mostram que realmente ela não está preparada. Não é? Ela fica ali... Né? Eu já tive entrevistados que é monossilábicos. Você pergunta e você responde. Ele, sim, não, talvez. E eu, meu diretor, o que a gente faz agora? A gente tem ainda que cumprir o horário. Vamos tirar. Porque a pessoa ela não é objetiva. Eu já passei por essa situação várias vezes, entrevistando pessoas... E é isso, né? Onde eu quero chegar. Eu quero já aproveitar aqui e lembrar, para muita gente que não sabe, o Sidney Botelho, ele foi âncora
da Rede Gospel de comunicação. Isso mesmo. Aproveitar esse momento e mandar um beijo para a Bispa Sônia e também para o Apóstolo Estevão, né? E faz agora matérias especiais para a emissora, não é isso? Sim, também para outras 3 emissoras e uma também de Portugal. E você está falando isso, né? No mundo, vivo o mundo do jornalismo esportivo há 25 anos, Sim. né? Então, na Copa de 2002, ó, vou voltar 20 anos atrás. Era novinho, menino ainda, né? Tô sentado do lado do Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei Luxemburgo tinha treinado de manhã. E à tarde eu fui cobrir o treino só para ver a matéria, porque eu não estava cobrindo a Copa. Eu precisava ter matéria. Ele sentou do meu lado. E eu cheguei abertamente para ele. Vanderlei, eu sei que você não pode dar entrevista, mas você pode só me responder 2 perguntas? Ele, não. Tá bom. Se a comunicação é essa, não. Eu respeitei, agradeci. Sim. Deu 5 minutos, né? Eu acompanhando o treino, olhando para frente do gramado, ele faz as suas 5 perguntas, vai. Você vê, a minha atitude não verbal chamou a atenção, ele se sensibilizou pela situação e me deu uma entrevista exclusiva. Eu nem precisei ficar naquela coletiva ali que ocorreu durante o período da manhã. Então veja, mas esses monossilábicos são, para nós que trabalhamos com rádio e TV, é para você realmente jogar o cara para fora do estúdio. Mas aí cabe a nossa experiência. Por isso que eu falo, o improviso ele é muito fundamental. E para adquirir conhecimento, para improvisar, você precisa estar presente aqui. De repente, você extrair algo que você ouviu ou sentiu daquela pessoa. Aí que está a diferença. A sensibilidade, o Então, tato, né? eu consigo levar um programa de 1 hora, 2, que, pô, a gente já fez marcha para Jesus, e ficar 30 minutos fazendo o link lá com o público, no meio da galera, é muito difícil para o repórter. E você recebendo, segura mais 5, segura mais 5, segura mais 5. É difícil, e você busca histórias, você olha para as pessoas, e aí vem a essência dessa minha mensagem. Quanto mais nós olhamos para as pessoas, do que a pessoa pode oferecer para você, melhor será o nosso improviso. Com certeza. A quem se dedica esse livro? Além do microfone, Improvisos de um Mestre de Cerimônia, né? É um livro bacana, tem até ele na tela. O pessoal vai colocar. Fale pra gente. Olha, eu vivo o mundo de eventos há 22 anos, né? São mais de 7.000 eventos. Então, quantas histórias. Porém, é um segmento que ele é limitado na cultura de processos, de roteiros, totalmente essa linha protocolar, porque eventos hoje, mesmo depois da pandemia, ele voltou de uma forma muito forte. E, ao mesmo tempo, hoje, muitas pessoas, principalmente nós da comunicação, somos convidados a fazermos grandes apresentações de eventos, de pequenos eventos também. E quando eu sentei, foi para comemorar os meus 15 anos de carreira, que foi em 2015, lançado em 2016, e também oferecer para minha mãe. Então, eu precisava dar um presente para minha mãe. E aí eu comecei a colocar técnicas para ser um bom mestre de cerimônias. Foi muito legal porque eu escolhi dos 4 segmentos, formatura, eventos corporativos, casamentos e debutantes, 3 cases para mostrar como um mestre de cerimônias não ficar engessado através de um texto. E ele sair de, vamos dizer assim, de obstáculos que acontecem no ao vivo. Quantas vezes você esteve aqui ao vivo e alguma coisa aconteceu? Como sair desses contratempos? E aí eu passo nesse livro, foi justamente isso. E eu tive a honra do Faustão ainda falar lá na Rede Globo, do meu livro, e me denominar o craque das cerimônias. Que maravilha. Foi lindo ouvir isso daí dele. Sidney, como que a pessoa que é tímida pode falar em público? O Aías, ele tá ali, aquele ali, ó, tá vendo? Ele é tímido, mas me imita. Como que ele pode, de verdade, trabalhar essa timidez para curar esse processo? Porque às vezes termina sendo uma doença literalmente para a pessoa. Às vezes você tem empresários que são super capacitados, né? Mas que não conseguem explanar numa reunião, não conseguem se fazer presente ali da maneira mais assertiva. Eu gosto de dizer que o tímido, ele é uma pessoa perigosa na comunicação. Por quê? E eu vou explicar por quê. É a pessoa que ouve, e nós temos que praticar a arte da escuta ativa. Ponto 1. E, ao mesmo tempo, quando você faz qualquer pergunta, essa pessoa tem a resposta de todos os problemas naturalmente. Essa pessoa tímida, ela tem um perfil digital, que nós temos 4 tipos de perfis, né? Nós temos o auditivo, o sinestésico, tá?
obviamente, o que fala, Sim. e o digital. O digital, ele trabalha totalmente todos os sentidos, até o paladar, porque quando você entra numa loja, você sente o olfato. Então, é o sinestésico misturado com o digital. Tanto que as lojas, tem lojas que têm essência, né? Sim, Já tem o seu próprio cheiro, sua própria fragrância. sim, porque você entra naquela loja, você já sente aquele cheiro. E aonde você sentir aquele cheiro, você se conecta. Com Então, é uma aquela marca, com comunicação tudo. olfativa. E faz parte do sinestésico, que é o Sim. toque, tudo. Então, esse tímido, ele tem esse lado mais digital, analítico. Então, ele vai formular frases curtas, mas sempre são frases objetivas e categóricas e assertivas. Essa pessoa, Stephen Hawking, era praticamente um cientista e ele se comunicava muito bem. Ele conseguia trabalhar o que? A mensagem. O que esse tímido precisa fazer, ele não precisa nem olhar para o público. É construir um raciocínio lógico para transmitir o conhecimento dele, mas de uma forma estruturada. E quando a pessoa consegue fazer essa construção de totalmente esse raciocínio para transmitir essa mensagem, ele é assertivo, sem ele precisar ser espontâneo, sem ele precisar ser aquele cara totalmente aberto para o público. Porque o público, quando percebe que a pessoa é tímida, mas tem conhecimento, não vai lá pela performance dele no palco, vai para adquirir o conhecimento. Então, se esses tímidos conseguirem trabalhar essa grande ferramenta, essa possibilidade de levar isso e expressar para as pessoas, com certeza chega no êxito profissional. E de que maneira a hipnose pode ajudar nesse processo? A hipnose ericksoniana, ela trabalha a regressão e a projeção. Quando você faz um escaneamento da sua mente, você começa, através de gatilhos, de histórias, de metáforas, trazer imagens que ficaram escondidas dentro de você. E, de repente, em algumas sessões, ou até em uma sessão, dependendo de como a pessoa se entrega, porque a pessoa precisa Se permitir que o cérebro busque nesses bilhões de neurônios a informação que a fez travar, criar aquela crença, aquele bloqueio. E dá para localizar. Eu tive um caso de um vendedor, corretor, que trabalha com o público, ao mesmo tempo ele não conseguia fazer apresentações para mais de 3 pessoas. Fizemos uma sessão de hipnose ericksoniana e, ao mesmo tempo, eu descobri que quando ele estava no prézinho, ele ficou na frente do palco e as 2 pessoas à frente dele eram os pais. E quando ele voltou para a casa dele, o pai, ao invés de abraçá-lo, cuidar, repreendeu ele por ele ter travado na frente de todas as pessoas. Então veja, enquanto o pai dele não ressignificou aquela imagem no cérebro dele, ele não conseguiria nunca mais se apresentar para uma grande quantidade de pessoas. Só que aí ele tem que se abrir, levar, pedir perdão para o pai pedir perdão para ele, e os 2 corações simularem algo para que ele possa ir para frente. Isso praticamente uma constelação. Constelação familiar. É isso mesmo. E é lindo isso, porque depois ele mesmo me ligou falando: Sidney, hoje eu consigo subir no palco, fazer grandes apresentações e fui eleito o melhor corretor na minha empresa onde eu trabalho. Então, que maravilha. Legal, porque você localiza algo que te bloqueou. Algo que alguém te disse alguma coisa, algo que te fez ali se sentir mal naquele momento e você, obviamente, se fecha para o mundo. Sidney, para quem deseja, seja um vendedor, seja um empresário, um jornalista, um ator, trabalhar essa questão da comunicação assertiva, tem curso com você? Como que funciona? Eu tenho curso de oratória gravado, você pode ir no meu site sidneybotelho.com.br. São 400 minutos e tem as turmas, obviamente, mensais. A próxima turma vai ser do curso de palestrante, aquelas pessoas que trabalham principalmente vendendo cursos na internet, querem ir para o palco, é uma grande oportunidade. Então, agora no mês de abril, e lá no meu site também já tem um link certinho, e fora o canal do YouTube, que é praticamente uma universidade gratuita, né? Que você fica lá assistindo mais de 500 vídeos que eu já produzi. E são aulas que servem para todas as pessoas, principalmente você
que trabalha com liderança, advogado, apresentadores de rádio e TV. Nossa, quantos repórteres Sim. eu já treinei na parte de comunicação para ter essa desenvoltura diante das câmeras ou em um palco. Então é muito legal. E a comunicação é para todos. E aliás, você que é pai, mãe, estimule seu filho, estimule a sua filha, comunique-se, brinque, crie, dá um copo e comece a criar uma frase com o copo, pega um livro, ao invés de abrir o livro, veja o que está na capa e crie histórias, porque nós somos contadores de histórias. E com isso, em um momento, você vai conseguir improvisar, buscar aquela ideia, inovar para as empresas. Isso é comunicação. Bom, vou passar para você de casa o contato do Sidney Botelho, esse craque da comunicação, Sidney Botelho Oficial, Sidney Botelho Oficial, e tem também o Agir para Vencer, Agir para Vencer. Segue ele, lá vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho do Sidney, e também tem um livro que está à venda, Além do Microfone, Improvisos de um Mestre de Cerimônias, um livro bem bacana para você que, olha,